Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com mais uma sexta-feira abençoada. Estamos aí, pessoal, para mais uma vez divulgar um pouco da nossa inclusão no nosso município. Então a gente está aqui para tirar um pouquinho, alguns minutos aí para a gente conversar, descontrair, ter um bate-papo bem descontraído com essa nossa convidada aí, que vem para nos ensinar um pouco, contar um pouco da sua história, né? Entre todos profissionais, famílias, que a gente está aí conversando nessas últimas lives que a gente está tendo aqui. Então a gente sempre tenta descontrair um pouco, porque a gente sabe que lutar pela inclusão sempre tem aquelas muitas baixas, né, em torno da inclusão, mas a gente sempre consegue levantar e seguir a luta como sempre. Tá? Como eu sempre falo para vocês, né, o bate-papo com como funciona, eu faço perguntas para os convidados, eles respondem para nós, tá? E a gente essa live ela fica salva, tá? Durante a live vocês podem fazer perguntas, não tem problema nenhum. A gente vai responder para vocês pós, tá? Tudo que for em torno da live, durante a live, a gente pode responder depois sem problema nenhum para vocês, para a gente ter um bate-papo bem descontraído para vocês entenderem um pouco, tá? O que eu digo para vocês assim, ó, mais uma vez, é agradecer a todos que estão aqui conosco, aqui vão participar. Peço que curtem, compartilhem, divulguem para os seus amigos, familiares, porque eu sempre digo, sabe, não é para mim promover em nada, sabe? É simplesmente para mostrar para vocês um pouco da inclusão e como a gente pode se ajudar. Porque o nosso futuro, eu sempre digo, nós estamos em 2021, mas a gente sempre vai viver com alguém com alguma deficiência, alguma dificuldade. Então a gente tem que entender um pouquinho para poder ajudar essa pessoa, esse próximo. E como? Nesse momento que vocês vão assistir, pode ser que sim, mas eu sempre falo, passem tudo que vocês entendem em torno de inclusão para os seus filhos, para eles entenderem. E quando conviver com alguém, com um coleguinha, um amigo, ou o que seja, saber lidar com isso, tá? Então, para a gente não alongar muito a conversa, porque eu quero ter essa convidada conosco aqui, tá? Eu vou fazer como eu sempre falo no bate-papo, né? Vou me apresentar. Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista. Atualmente faço parte da coordenadoria do MOAB, no estado do Rio Grande do Sul, no município de Capão da Canoa. Tá? Então, quando a gente pode ajudar, a gente está sempre na luta. Na porta do vereador, conversando com as pessoas em torno da nossa educação, da nossa saúde, para poder fazer da melhor forma que o nosso município funcione da melhor forma, né? Porque a gente sabe como é difícil, sabe? Cobrar das pessoas é muito fácil, sabe? É muito fácil. Mas na realidade eu penso assim, ó, se cada um se ajudasse um pouquinho e se ir se ajudando, a gente vai fazer muito, 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 tá? Eu vou pedir que a nossa convidada faça o convite para me aceitar, se ela estiver conosco aí, dá um oi para nós aí, tá? Porque a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, tá? Então eu peço que ela dê um oi, ou se ela fizer o convite, até vou fazer o convite, porque a internet na realidade sempre dá umas bugadas, sempre dá uma complicada às vezes. A gente está sempre aprendendo, né? Então vamos ver se eu faço o convite aqui já. Vamos ver, porque sempre quando vou fazer o convite, tem sempre uma dificuldade. Aí a gente vai tentando aqui ver como é que funciona. Vamos ver se eu consigo fazer o convite. Vamos adicionar aqui para a transmissão. Já fiz o convite. Provavelmente ela vai aceitar. Em seguida aqui ela já vai se apresentar. Se ela estiver conosco, ela vai se apresentar. Agora vamos esperar que a nossa internet ajude. Ó, deu um pequeno probleminha aqui, caiu. Vamos ver aqui o que aconteceu. Agora vamos à procura de novo. Agora aqui, deixa eu ver aqui. Vamos de novo que a internet ajuda. Vou fazer o convite de novo. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí! Oi, Ah, Gui.
Oi, agora funcionou. A internet sempre É, outra ajudando, vez né? não deu. Não, mas tranquilo. Aham. Estando aí conosco, mais uma vez, assim, eu fico, como todos os convidados, quando estão comigo aqui, eu fico Uhum. sempre de feliz, né? Na realidade, porque eu sempre falo assim, são amigos, né? E a gente tenta dividir um pouquinho do que a gente passa no dia a dia, então não tem como não te agradecer por estar conosco agora, disponibilizar um tempo do teu dia a dia aí para estar conosco. Peço que tu te apresente com toda a tranquilidade, né? Que as perguntas são bem simples. Sim. Então, meu nome é Laísa, eu sou fisioterapeuta de formação, né, há 4 anos. E agora também sou auxiliar de educação especial. Eu fiz o concurso e estou atuando no município de Capão também como auxiliar de educação especial na escola Carroceiro. Acho que é isso. Tranquilo, tranquilo. Eu fico muito feliz que quando eu soube que tu seria auxiliar de educação especial, fiquei muito feliz, porque tu tem uma história também em torno disso. Então a gente sabe que vai ser a auxiliar bem-vinda no município e com certeza vai fazer um excelente trabalho. A gente sabe que as pessoas, quando querem fazer mesmo, elas fazem, né? Sim, sim. Lala, desculpa, Oi. eu vou falar Lala, sim, as pessoas dizem Lala, é a minha amiga, então eu posso falar Lala. Fica à vontade. Assim, vamos te fazer a primeira pergunta, então. Como foi que você resolveu a ser fisioterapeuta? Então, quando eu estava no ensino médio ainda, no terceiro ano, todo mundo já tinha decidido o que queria fazer. E eu ainda estava assim, não sabia o que eu queria, como seria, porque na verdade eu tinha 16 anos quando eu terminei o ensino médio. E aí hoje, né, hoje eu tenho 28, daí eu digo, né, com 16 anos é muito jovem para decidir aquilo que tu vai fazer para o resto da vida, né? Que na verdade nem é para o resto da vida. Hoje em dia a gente já desmistificou isso. Mas, né, eu tinha 16 anos. E aí, dentre as possibilidades que eu conhecia, eu pensava em jornalismo. Nada a ver, né? E aí, conversando com meu pai e com a minha mãe, né, 16 anos, meu pai disse, mas só tem Canoas, Porto Alegre, então não seria legal, né? Eles não iam deixar eu ir morar lá sozinha com 16 anos. E daí minha mãe disse, então por que que tu não pensa em alguma coisa, de repente, aqui em Torres, né, que é mais próximo, tu pode ficar em casa, de Topic. E aí eu optei por psicologia. Aí eu comecei o curso de psicologia, até fiz 1 ano e meio do curso, né, e eu percebi, a fisioterapia ela era a minha segunda opção. Primeiro seria a psicologia, a segunda a fisioterapia. E como a fisioterapia era um curso diurno, e eu sempre fui muito de querer trabalhar, e, né, agitada, a fisioterapia não daria certo, porque não tinha como eu trabalhar e estudar. Então eu optei pela psicologia. Depois de um ano e meio de curso, eu vi assim que a metodologia da Ubra não se encaixava com a minha forma de ver as coisas, né, naquilo que eu acreditava. A metodologia da Ubra era muito diferente. Até, inclusive, na época que eu troquei, vários colegas acabaram trocando para facos ou para outras instituições. Só que eu vi que a psicologia, naquele momento, não era para mim, porque eu tinha 18 anos. E a psicologia, ela mexe realmente muito com a gente, assim. E aí eu disse, eu quero trocar para fisioterapia, né? Eu quero cuidar de gente, e o que eu batia muito na tecla na psicologia, né? Que eu gostava de hospital, eu queria lidar com a saúde de fato. E na psico a gente via muito poucas coisas em relação a hospital, esse convívio realmente. E aí eu decidi, eu disse, não, então eu vou partir para a área da fisioterapia. Né? E graças a Deus, assim, hoje eu digo que de todas as escolhas que eu fiz, né, foi a melhor de ter escolhido a fisioterapia. E só que o embasamento que eu tive na psicologia eu usei muito com os meus pacientes. Então é aquilo que a gente diz, né? O conhecimento adquirido ele nunca é perdido, e sim é acrescentado a gente. Então para mim foi fantástico assim. E foi ali que eu me encontrei, né?
Eu vi que aquilo ali que eu tinha nascido para fazer aquilo, né? Foi isso aí. Não sei se Tanto que eu eu. consegui sanar a tua dúvida, a tua pergunta, mas acho que Não, foi isso. sim, sim. Tanto que eu tenho história do teu trabalho, né? Tu fez Sim, fisioterapia com a minha esposa, então a gente sabe que o teu trabalho não tem nem como dizer, né? Assim, dizer elogios a teu trabalho vai faltar, né? Não é capaz. bajular, não é falar, é por ver o profissional trabalhar e saber que não faz, você faz por amor e muito mais às vezes, né? Porque eu tenho exemplos que Sim, tu já fez aí que depois tu pode até contar se quiser, porque eu sei que sim, sim. a tua história com questão com as pessoas, que eu disse que tu aprendeu, que eu vou lidar com as pessoas e saber fazer essas pessoas vencerem tudo que Uhum. fazem. Eu acompanho teu trabalho, vejo as tuas postagens e sei como é que é a alegria do profissional saber que aquele paciente, o teu cliente, tu sabe que ele vai superar e tu dá toda aquela motivação. Que nem como tu disse, né? Psicologia e depois a fisioterapia. Então, tu tem que trabalhar com o psicológico da pessoa também. Não é só, Sim, eu sim. sempre digo, não é esticar o braço e fazer É, isso, aquilo. Não, não é isso. Tem todo um sim. contexto para a pessoa trabalhar e fazer. Uhum. Então, a questão dessa pergunta é muito mais que explicada. Então, a gente sabe que. Então, Sim. agora vem aquilo que eu disse, né? Pode ser uma, pode ser quantas tu quiser, tá? Na sua vida de fisioterapeuta, fale sobre o momento que você se emocionou. Bah, é, eu não sei, foram inúmeras, né? Inúmeros, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Porque né, nesse tempo que eu atendo, eu tive muitos amigos, né? De pacientes viraram amigos. A Karen era minha amiga confidente, né? Que a gente acabou se tornando muito amiga. E N situações, assim, mas alguns casos, claro, né? Me marcaram muito. Até eu comento bastante com o Bruno, assim, de alguns casos. Mas o meu primeiro paciente, ele foi, para mim, ele foi um divisor de águas. E eu sei quem foi o meu primeiro paciente. Eu me lembro exatamente quando eu comecei a atender ele. Porque eu ainda trabalhava na loja, eu era vendedora numa loja em Capão e já era formada. E eu sempre tive muito medo em largar o que era certo para trabalhar, né, como autônoma. E aí eu tava naquele impasse, eu começo, eu não começo, o que que eu faço? E aí um dia me ligaram, né, desse paciente lá em Arroio Teixeira, que na verdade era para atender a mãe dele, que tinha N problemas, assim. A mãe dele já era de idade, 80 e tantos anos. E aí eu fiquei com aquilo, né? Bah, mas se eu continuar na loja, eu não vou poder atender. Então, o que que eu faço? E aí eu disse, não, então eu vou atender. E era lá em Arroio Teixeira, pensa. Saía de Capão e ia lá para Arroio Teixeira. E aí, chegando lá, eu avaliei a mãe dele. E aí, quem conversou comigo foi o irmão, no caso. E daí ele disse, mas eu tenho meu irmão e ele é acamado e eu preciso que tu dê uma olhadinha nele, assim, né? Nem era para eu atender ele, era para atender a mãe dele. E quando eu vi aquela cena, assim, me chocou, porque eram três idosos dentro de uma casa, né, com pouco cuidado, porque um tinha que cuidar do outro. E aí ele disse, o meu irmão, ele é esquizofrênico, ele é aposentado, ele é militar aposentado, ele tinha 74 anos, e ele tem Parkinson. E por causa do Parkinson, ele ficou acamado, ele não consegue mais levantar. E aquilo para mim foi um choque de realidade. Tipo, nunca tinha atendido a ninguém. E aí eu precisava atender ele. E aí, tipo assim, o que que eu faço, né? E aí eu comecei a atender ele. E eu vi, assim, que na verdade não era o Parkinson que tinha deixado ele daquele jeito, mas sim a falta de estimulação. Então a gente começou a trabalhar muito, assim, todos os dias eu ia para Rui Teixeira para atender ele. E a cena que mais me marcou, assim, foi um dia que eu cheguei, e daí eles tinham contratado uma cuidadora, e ele estava pelado no banheiro, caído no chão. Que, como ele era esquizofrênico, ele acordou às 4 da manhã achando que era de dia e foi tomar banho sozinho. E aí ele falou, ele me chamava de delegado. Ele disse, eu só vou levantar quando a delegada chegar.
E aí, tipo assim, a gente tem aquilo, né? Imagina, eu recém-formada, passei por aquilo, assim, eu vi, tipo, meu Deus, a pessoa tá. Ele tava nu na minha frente, caído no chão, esperando que eu levantasse. E ele tava desde as 5 da manhã, num friozão do inverno. Eu cheguei em casa e eu chorei muito, porque aquilo foi assim, ó, terrível. Compensação me trouxe muitas alegrias, né? Consegui deixar ele caminhando de andador, tudo. Esse foi um caso. Um outro caso também foi da professora. Não vou citar nomes, mas Mas é. as pessoas conhecem, mas não tem. Ah, eu Eu acho que falei. não tem problema nenhum. Não, Pode falar. ela é outra que mora no meu coração. Assim como a Karen, ela também virou minha super amiga. E foi um caso também que eu cheguei na casa dela caindo de paraquedas e os médicos dizendo que ela não ia voltar a caminhar, que ela não melhoraria, que ela ficaria naquele jeito. E eu sempre disse pra ela: não, tu vai voltar, tu vai caminhar. Eu não sei como vai ser, mas tu vai caminhar. E graças a Deus, assim, ao esforço dela também, ela caminha de andador, né, com bastante esforço, mas coisas que os médicos disseram que isso nunca ia acontecer. Um outro caso também, só mais um, para poder passar para outra Pode, parte. Eu pode, falo pode demais, ir tranquilo. Não, mas pode porque falar. É para isso? uma menina, ela tem paralisia cerebral e eu atendia numa escola aqui no município de Xangri-Lá. A escola entrou em contato comigo, a família muito precária, entrou em contato para que eu atendesse ela na escola na hora da educação física. Isso, o caso dela me fez fazer o concurso para auxiliar de educação especial. O caso dela, o específico dela. Porque eu vi o tanto que a gente precisa de profissionais qualificados para atender as crianças, né? E o quanto as crianças elas precisam de um olhar diferente. A menina ela usava uma cadeira de rodas doada, não era nem adaptada para ela, não tinha andador, não tinha nada. E eu conversei com a direção, eu digo, eu preciso de um andador porque ela tem capacidade de caminhar de andador. Em 2 semanas de atendimento, a gente deixou ela andando de andador. E eu conversei muito, assim, com ela. E eu disse, qual é o teu maior desejo? E ela disse para mim assim, ai, eu quero tentar caminhar sem andador. Então, sim, então nós vamos tentar caminhar sem andador. E a primeira vez que ela conseguiu dar uns passos, ela deu 4 passos. E eu fico emocionada porque realmente aquilo foi bem divisor de águas para mim também. E ela disse assim: ai, tu viu que legal? Eu consegui 4 passos. Eu disse: não, tu vai conseguir muito mais passos. Então, esses casos, assim, mexem comigo, sabe? Porque foram muitos casos diferentes. Eu brinco, né, que eu fui a premiada, porque vários, posso dizer assim, ó, tal patologia, atendi. E aquele caso também atendi. Atendi, sabe? Porque eu não sei, como eu acredito muito em Deus, eu digo que Deus, ele não dá as batalhas mais difíceis que a gente não consiga passar, né? Então, eram coisas, assim, fantásticas. Fico até emocionada. Acho que é A isso aí. gente, a Senão, gente. o Bruno me xinga que eu tô falando demais. Não, não, pode falar tranquilo. Sempre que eu digo, pode falar 10 histórias aqui que nós temos tempo, ó. Nós temos tempo. E eu sabe, Laís, assim, eu sou muito assim, eu sempre sabe, as pessoas sabem que eu sou emotivo, sabe? Porque no momento que tu estava tratando a carne, sabe, eu nunca tinha passado por isso, sabe? Fisioterapia, fazer cirurgia, todo aquele medo, aquela situação, tudo, e aí a gente fica pensando, mas a pessoa, eu leigo, né, esticando perninha ali, e vai fazer, isso, e será que dá, será que funciona, e depois cirurgia também, e tudo assim a gente fica com medo, né, o profissional, a gente sabe do profissional, o trabalho que faz, sabe? Só que daí se torna, como disse, amigo, e eu assim, foi aproximando essa amizade, né? Não é só Sim. a fisioterapeuta. Aí eu vejo a história, que nem eu vejo a tua história agora profissionalmente, sabe?
e a gente pode falar até na outra também, que a pessoa que está contigo agora eu conheço muito bem, então eu nunca ia imaginar na minha vida também, porque a gente sabe, histórias se criam aqui, vai, amigo de longa data, com uma pessoa que nem tu, assim, que eu nunca imaginei que ia ser minha amiga, e aí a tua história com teus Sim, parentes também me envolvem também, porque eu tenho um sim. filho autista, tu tem o Lolo também que é autista, então tudo, a gente vê assim, a gente faz, tudo quanto é história acaba se juntando. Então É um ciclo, né? de falar assim, fica às vezes até difícil falar, sabe? A gente sabe como é que é, fica difícil falar, Sim, porque a história que a gente vive nunca é por acaso, né? Como tu diz, né? Ali, tu acabou de dizer antes ali, sim. não dá. A palavra fardo, quando diz, Deus não dá o fardo, essa coisa de fardo ou cruz, para mim não serve, sabe? Só coloca as pessoas na nossa vida, assim, com dificuldades ou não, porque a gente vai conseguir vencer, sabe? Eu fico Sim, vendo a evolução, a gente vê o Lolo, o Daniel com os altos e baixos, a gente sabe como é que a vida de um autista, como os teus trabalhos como fisioterapeuta, e agora eu vou engatar o gancho dessa conversa, que vem essa tua nova parte na tua vida, né? Que é assim, né? Como está a tua adaptação nessa nova profissão de auxiliar da educação especial? sabe que eu tô amando, né? Eu fiquei meio insegura, né? Porque eu, querendo ou não, eu tenho que trabalhar o dia todo e acabei deixando um pouco de lado a fisioterapia para assumir esse novo papel, né? Inclusive, Sim. eu tive que passar os meus pacientes para outro profissional porque eu não sabia como é que ia ser, né? Era um mundo totalmente novo para mim. Apesar de, que nem tu comentou, né, que eu tenho o Lorenzo que é autista, ele tem auxiliar, mas eu nunca vi, eu não sabia como é que era dentro da escola, literalmente, né? Isso, quando teve o concurso, o que eu pensei é da educação, mas também é muito próximo da minha área, porque agora, ultimamente, eu só tinha atendido crianças, eu só atendia crianças na fisioterapia. Então, na verdade, como auxiliar, o que eu pensei? Eu vou usar o meu conhecimento com a criança que estiver comigo, né? E seja o que Deus quiser, eu vou tentar fazer o melhor por ela. E olha, eu saio da escola cada vez mais encantada. E valorizando mais ainda o papel dos professores, né? Que estão trabalhando na pandemia e se colocando em risco, valorizando muito mais esse trabalho. E para mim, assim, ó, é fantástico. Eu tenho uma menina de manhã e um menino à tarde. A de manhã ela é deficiente auditiva, usa aparelho, e à tarde é um menino autista. Mas o Bruno diz que eu fico me achando, mas é que a gente acaba criando laço, né? Tu como pai de autista, mas todas as crianças, na verdade, elas criam elas criam afinidade, elas se apegam na gente, né? E daí eu comento assim com o Bruno, hoje a professora foi levar ele no banheiro e ele não quis ir. Ele chegou na salinha e me puxou, tinha que ser eu para levar, né? Então essas ideias já fico toda boba, né? Porque eu já também já sou bem apegada nas crianças, aquela coisa toda. E eu digo, então para mim está sendo maravilhoso, assim, e também acabo passando meu conhecimento para as professoras do AEE, né, do atendimento de educação especial, a gente acaba, né, às vezes eu com o meu olhar mais clínico, né, vejo alguma coisa diferente, acabo passando para as meninas, eu notei isso, claro, não sou fisioterapeuta na escola, sou uma auxiliar de educação, mas todas elas me dão autonomia para isso, né, para que eu possa, o meu Sim. olhar clínico, né? Que nem aconteceu do meu aluninho usar um tênis que eu não achava adequado para a pisada de um autista. E aí eu comentei com a mãe, eu digo, eu sou auxiliar de educação especial, mas eu também sou fisioterapeuta. Pelo meu olhar, esse calçado não é legal, quem sabe a gente tenta um outro, né? Graças a Deus, na escola onde eu me encontro, eu tenho essa autonomia.
Então, a gente está trabalhando tudo num conjunto e para mim está sendo maravilhoso, ótimo. E às vezes os outros dizem, né, que agora eu sou a prof. Ai, prof, por que que tu só brinca com ele? A gente também quer brincar contigo. E aí todo mundo quer brincar junto, né? E não pode por causa da pandemia. Ai, muito difícil. Mas fora Mas vai, isso, para mim tá, bah, eu tô amando. mas vai ter oportunidade de tu brincar com todas essas crianças. A pandemia Sim. vai passar, É, mas eu ai, vejo que passe logo. aí esse lado que tu falou, né, que é muito importante, sabe? Que, claro, por tu ser fisioterapeuta, claro, da tua profissão, daí, claro, tu Sim, virou também auxiliar de educação especial. Só que a gente luta muito, sabe? Que os auxiliares tenham cursos que o município sim. forneça para ter um atendimento melhor, né? Para conseguir auxiliar melhor. Porque a gente sabe que ter alguém do lado só para estar ali, acompanhar para ir no banheiro, fazer alguma coisa. Eu sempre penso É, assim, eu penso assim, sabe? Só que eu também vejo o esforço do município tentando também. A gente sim. sabe que, É que a que não é professora fácil. sozinha ela não consegue dar conta, né? Eu converso muito com as profs da minha salinha, porque assim, matriculados são 20. Aí tu imagina, são 20 para ela dar conta, mais o especial, porque assim, eles precisam de um atendimento especializado, né? O meu aluninho, ele não gosta de pintar, mas ele gosta de usar tinta. Só que eu tenho que controlar, senão ele mistura todas as tintas, aí ele quer passar no rosto, entende? Então são coisas que Sim, a auxiliar tem que ir controlando isso, né? Adaptando também. Porque a gente percebe, né? O menino que tá comigo, eu noto que ele gosta muito da cor laranja. Ou verde, laranja, verde, e são coisas que a professora não consegue notar, porque sim. tem os outros, né? Então, o que eu vejo assim, hoje, né? Os auxiliares, eles precisam ter um olhar mais crítico e clínico em relação à criança. Porque, não gosta de pintar, tá? Mas não gosta de pintar como? Com lápis? Então vamos tentar com giz, vamos tentar com tinta, né? O que que ele não gosta de fazer? Tá, mas não, não gosta de colar. Tá, mas e se eu passar cola e dizer, ó, coloca aqui, será que não vai colocar? É que a gente também precisa se esforçar, né? É um trabalho, assim, como é que eu vou te dizer? Que cada dia um passo, né? Hoje ele conseguiu isso, amanhã a gente tenta um pouquinho mais, e assim vai. Que eu sempre digo, auxiliar, eu acredito, sabe? Pouco a pouco vai melhorando, sabe? Porque já não. O autismo, não, eu sempre não, a gente, eu puxo para o lado do autismo, né? Porque eu tenho meu filho autista, então a gente vai puxar. Sim, Mas a gente também entende, eu também entendo um pouco o outro lado, sabe? Porque eu sempre digo, tu tem que ter uma aula adaptável. Naquele momento da aula com todos os alunos ali, tem que ter uma aula adaptável para a criança. O autista, sim, o professor, como tu acabou de dizer, não tem como ele, com 20 alunos e mais um autista, que eu sempre, um autista ou qualquer outro, sempre aquele especial, às vezes eu penso que é mais 5 ou 10 crianças numa só. Então, tu imagina, como é é, que vai. São várias situações numa só. É que tu é, acabou de dizer. Ah, não usa o lápis de cor, mas usa a tinta. Daqui a pouco, quando vê, tá. E aí, como é que sim, vamos organizar? Aí sempre é um trabalho, sempre falo isso, é sempre um trabalho conjunto. É a professora, auxiliar e muito importante, eu sempre digo, pais e os profissionais que envolvem também fora da escola, porque sempre tem sim, uma terapia, outra que vai. Só levar o filho para a escola e achar que auxiliar e o professor vai resolver, eu acho que é, não vão conseguir. Porque é, até propriamente uma medicação que trocou, se não passar para os professores, ó, se ele tiver meio alterado, estamos organizando a medicação. Todas essas coisas que acaba sim, acontecendo. Então, se não trabalhar conjunto, não funciona. Então, a gente é, vê muito isso que tu passa, que tu tá. Eu fico feliz mesmo, sabe? Que o profissional que está entrando, então, um profissional que está entrando ali, está entrando feliz a mil, quer ajudar, porque a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem. Em tudo quanto é o material para te trabalhar, que às vezes tem que ser teu mesmo, não que
Não que o município não forneça, não que a escola não forneça, tem, mas às vezes uma adaptação diferente, às vezes tu tem que tirar, tu tem que fazer do teu jeito, para aquele Sim. aluno fazer. Eu vejo aqui, a Karen aqui, ela faz tudo quanto é coisa, nunca, aqui em casa, aqui, meu Deus do céu, é papel, é tudo quanto é papel, tudo vira, tudo se transforma. Então Sim. é gratificante ver o teu trabalho como auxiliar de educação especial e entender que tu vai ser um excelente profissional na área, Vou me como tu já é esforçar para isso. fisioterapeuta. Claro, e nunca vendo que tu não além de ter a recém-entrado, mas a gente entrou, tu não é aquela, a gente vê que não é pessoa que vai se acomodar, porque tu não pode, qualquer profissão, né? Tu não pode se acomodar. Tu tem que estar sempre se Isso é atualizando. verdade. Tudo na vida vai mudar. Por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo isso aqui, daqui a 20 anos atrás não tinha isso, 10 anos atrás. Sim, sim. Eu não ia estar aqui É, a falando pessoa tem que contigo aqui. gostar daquilo que faz, né, Gui? Isso é muito importante. Ah, eu É, vou fazer concurso de auxiliar de educação especial porque é menos concorrido. Mas se tu não gosta, nem vai. Nem vai porque vai ser estressante para ti, estressante para a criança, que vai acabar não conseguindo aprender nada e tendo só ali uma pessoa do lado, né? Então, isso também, a gente precisa criar essa cultura, né? Tu gosta de criança? Tu gosta tu sabe que tu vai passar por tal coisa? Porque a gente vai passar, né? Por N situações. E aí, como é que vai reagir? É que as pessoas não se perguntam também em relação a isso. E isso é bem importante. Além da formação, né, de cursos e porque isso também vem da gente. Se tu não gosta, pode fazer um curso em Harvard, que tu não vai tratar bem a pessoa. Então, né, isso é verdade, com certeza. é isso aí. E a gente vê em questão disso que tu falou agora também. Eu sempre falo, principalmente para professor e auxiliar de educação especial, sabe? Não desmerecendo nenhuma outra profissão. A gente fala bem assim para entender. Tu tem que ter um amor muito grande, sabe? Porque tu acaba virando um pai e a mãe de uma criança especial, É. do aluno. Porque assim, Uhum, às vezes, a gente vê assim, porque eu, por exemplo, o meu filho sendo autista, ele estuda na escola especial, né? Na Ana Bauer, e eu me envolvo muito com todas as crianças que tem na escola lá. Porque eu chego lá, às vezes, para pedir uma informação na secretaria, vem aquelas crianças tudo correndo me abraçar, e já vem auxiliar, eu já faço só, já aceno. uhum. Deixa, deixa vir. Depois eu vou lá, Sim, depois eu resolvo lá. Porque aquela criança quer te abraçar, às vezes quer sim. ter um abraço, tá perto de ti. Então, tu Uhum, não tem como tu dizer não, sabe? Não sei se é porque é da gente, sabe? É teu sim. jeito também, a gente querer estar junto com eles, estar perto, querer ajudar também. Então, a gratidão de estar perto de tudo isso aí, de se envolver com tudo isso, é muito grande. Agora, Lala, agora essa aqui Hum, pergunta essa é a mais simples de todas, né? Então, essa aqui é bem mais tá. simples, bem tranquilo, tá? Mas pode prolongar, pode dar a mensagem que tu quiser, tá? O que você Tá. espera para a inclusão ser melhor? Empatia é a principal, né? Porque a gente só inclui aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente trata bem, né? Então a gente precisa, é bem aquilo que eu já falei, que as pessoas, eu espero encarecidamente que as pessoas olhem o outro e tratem o outro como gostariam de ser tratados. Isso é algo que eu levo para minha vida e aquilo que eu não gostaria para um filho, para um irmão, para o Lorenzo, eu jamais vou fazer para outra pessoa. E é o que eu espero que os outros façam também. Mas, claro, né, que o município forneça formações para esse pessoal todo, que a gente tenha, né? Porque é aquilo, o conhecimento a gente tem acesso, não procura quem não quer. Mas se o município disponibilizar, tenho certeza que a maioria vai, né, se dispor a fazer cursos e formações. Mas a minha primeira fala, eu acho que eu encerro, né? Eu assino embaixo, que a gente trate o outro como a gente gostaria de ser tratado.
E outra, que a gente veja, né, que nem tudo dá para ser incluído. Eu penso assim, nem todos os casos são para a inclusão. O que é a inclusão? Que o teu filho fique numa sala de aula com 30 crianças sendo isolado, porque ele não vai conseguir acompanhar, ele não vai conseguir fazer aquela atividade, mas só por estar naquela turma? Ou ele pode estar numa turma que faz as mesmas coisas que ele e pode desenvolver mais. Às vezes eu sou meio categórica em relação a. Opa, caiu. Chutei tudo. Eu contesto muito a inclusão, sabe? Porque assim, ó, às vezes eu me pergunto, e o caso dessa menina de Shangri-La me fez contestar isso. O que é a inclusão? É colocar uma menina com paralisia cerebral numa cadeira de rodas, numa sala de aula, e na hora da educação física ela ficar sentada num canto, vendo todos os colegas brincar? Isso para mim não é inclusão. Isso para mim é exclusão. Então, também precisamos rever o que é a inclusão. Né? O que é a inclusão para ti? O que é a inclusão para mim? A inclusão para mim é que aquela criança estivesse na educação física junto com os outros. Ah, mas ela não corre? Tá, mas o que ela consegue fazer? Então, vamos fazer uma atividade com a turma toda que ela também consiga fazer. Não sei se tu conseguiu entender meu raciocínio, sim, mas é que eu uso muito o exemplo dela. Porque aquilo me marcou, sabe? Eu chegava no horário da educação física, aí a professora estava dando aula para todo mundo e ela sentada na cadeira, assim, esperando. Daí eu dizia, mas por que tu não tá brincando com os colegas? Não, a professora disse para eu ficar aqui esperando. Mas esperando o quê? Se a hora é da educação física? Sabe? E aquilo me fez, assim, me perguntar, o que é a inclusão? Como está sendo a inclusão no nosso município e municípios vizinhos? Está sendo da forma correta? Né? Aí a escola teve que me pagar para fazer fisioterapia no horário da educação física. Mas eu, como fisioterapeuta, sei que existem N atividades que todos poderiam estar fazendo com ela. Sabe? Então, eu acho que a inclusão ela ainda está muito falha, ela ainda está perdida, ela precisa ser muito bem alinhada, porque senão a escola vai ser um acúmulo de crianças perdidas dentro da sala. E não é o que a gente quer. A gente quer que as crianças todas acompanhem e evoluam, né? Acho que é isso. Eu falo demais, eu já me altero. Não, mas eu sempre porque eu me revolto com essas coisas, eu fico indignada, sabe? Cada coisa que eu vejo, assim, digo, gente, não dá, mas por que é assim? Não pode ser assim, sabe? Eu sei que eu sozinha não vou conseguir mudar, né? Então vai ajudar bastante. Naquilo onde eu estou inserida hoje, eu tento fazer diferente. Eu tento ajudar para que a inclusão seja diferente, né? Ai, o autista, nossa, como ele é agitado, eu nem achei que ele fosse autista. Sim, mas ele é autista. E não, ele não é agitado, ele está se organizando. Ai, mas olha ali, sabe, de colegas isso. Ai, mas olha ali, tá se atirando no chão. Ai, vou levantar. Gente, ele tá tendo uma crise. Vamos, né? Calma, vai passar. Ele vai entender, né? É só a gente ir usando, né, técnicas, métodos, tu vai aprendendo, a gente aprende muito na prática, né? E é o que eu digo assim, eu tenho primo autista? Sim, eu tenho. Eu sei lidar com o Lorenzo? Sim, eu sei lidar. Só que nenhum ser humano é igual ao outro. E muito menos autista, né? Um é totalmente diferente do outro. Eu vi que a Laís está na live, não sei se ela ainda está, mas ela é mãe de uma ex-paciente minha, que mora no meu coração também, a Ana Lara, que é síndrome de Down. A Ana é síndrome de Down, hoje tem 3 anos. Eu atendi um menino síndrome de Down e eles eram totalmente diferentes. Então, isso a gente também precisa
desmistificar. Ah, é síndrome de Down, é tudo igual. Ah, é autista, é tudo igual. Não existe receita de bolo, nem na educação e nem na saúde. Eu acredito, assim, e hoje aquilo que eu vivo, eu complemento a minha fala, porque a saúde e a educação, elas estão extremamente interligadas. Se o aluno não está saudável, ele não vai conseguir aprender, né? Então, a gente precisa dos dois realmente interligados e parar de falar que as coisas são receitinha de bolo. Ah, tem que ser assim, vai ser assado. Não, cada ser humano é único. E não é porque tem alguma deficiência, alguma limitação. Todos nós, né? Eu brinco com o Bruno. Bruno, eu acho que eu sou autista. Porque tudo que sai da minha rotina, eu preciso acordar tal hora, eu preciso tomar café tal hora, né? E aí o Bruno diz assim: eu sei, tu te desorganiza. Sim, eu me desorganizo. E é engraçado isso, né? Porque na verdade todo mundo tem um pouco disso, né? Eu não tenho diagnóstico de autista, mas eu enxergo muitas coisas no espectro e me identifico. E assim somos todos nós, né? Cada um com sua peculiaridade. Não adianta, ninguém é igual e nem nunca vai ser. Então eu espero também que a partir de agora a inclusão ela seja vista como isso, que o ser humano ele é único com suas particularidades e com suas preferências. E não que todo mundo tem que gostar do azul e todo mundo tem que gostar do vermelho, não. Cada um pode gostar do que quiser, né? Porque cada um é um ser único. Acho que é isso. Falei bastante de novo. Mas é aquilo que é isso que tu falou, mas a gente fala em questão. Se eu começo assim, se eu for ao contrário, se tu fosse me questionar, eu me revolto com muita coisa, sabe? Porque É? a gente vê a comparação, o que mais me vem à cabeça é tu pegar e dizer, mas ele é autista. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que andar. Uhum. Claro, autista não tem cara, tá? Mas será que eu vou ter que andar com Sim, uma fita, um sim. laço de girassol, um É, crachá, tudo quanto é coisa que, meu Deus do céu. Hoje nós tivemos uma situação um Campo Novo sim. com a Maiara poxa, é fila, meu Deus do céu. Pediu preferência numa fila. Poxa, Uhum. é tão complicado assim, É eu acho que. direito, né? E eu penso Uhum. assim, mesmo que não for direito, eu sou uma pessoa assim, se chegar uma pessoa com um carrinho carregado na minha frente, mesmo que eu não. Ah, passa ali. Eu sei de uma lei, por exemplo, que eu não sabia, isso que eu sou pai de autista. Mesmo que meu filho não estiver comigo, eu tenho direito à fila preferencial. Eu tenho direito. Não, olha só. Eu posso entrar. Mas é que sabe o que, E Gui? tu imagina se eu entrar sem nada, nada. Assim, eu não tenho nada, nada. Meu filho não vai estar comigo. Eu posso entrar na fila preferencial. Ah, mas por que eu vou entrar? Porque eu sou pai de autista. Nossa Senhora do Céu. Imagina o que vai acontecer. Deu. O mundo acabou. Mas sabe o que é, Gui? É que a gente ainda vive numa sociedade que gosta de cuidar da vida alheia. Porque assim, ó, Uhum. ninguém precisa falar, ai, o meu filho é autista. Por quê? Por que tu tem que ficar falando, ai, o meu filho é autista? Ou, ai, que bonitinha, é síndrome de Down. Ai, olha como é diferente. Gente, deu, né? Já passou, já foi o tempo em que os deficientes eram escondidos, que não iam para a escola, não apareciam. Já foi o tempo, isso é pré-histórico, isso é século XXI. É, viva as diferenças. Por que, que a gente ainda tem que explicar, né? A minha menina de manhã é deficiente auditiva. Eu olho para ela e só digo assim, ó, vai, mas só cuida do teu aparelho. Tu vai para brincar, né, na pracinha. Vai, só cuida do teu aparelho. E deu. Aí as professoras entram assim, ai, mas quem é que tá contigo? Daí eu disse, ela. Ai, mas por quê? O que que ela tem? Sabe, a criança tá ouvindo, né? Ou que nem a menina de tarde. Ai, tadinho, não sei o que, a gente não é tadinho. Não, ela tem que Eu também parar falo, com isso. Tem que eu sempre parar. falo, Somos diferentes e a gente tem que aceitar. Deu, acabou, né? Por que que a geração LGBT e todo o alfabeto aí tá batendo nessa tecla, né? E mães de autistas e autistas, deu, não tem mais que explicar. Cada um tem que cuidar da sua vida, da sua família e deu. Não tem que passar o tempo todo. Nem o Lorenzo, né? Ai, tá tendo crise.
Aí tu tem que dizer, ai, é porque ele é autista. Daí já vai na cabeça da criança, né? Ah, é porque eu sou autista. Tudo isso, ah, é porque eu sou autista. Não, gente, vida que segue, a criança tá tendo crise, paciência, né? Deu. É cansativo, né? Ah, é Infelizmente é aquilo. cansativo. Eu sou uma pessoa que eu posso taxar 10 vezes e falar. É autista, é autista, é autista. Claro, vão saber, me conhecem, pega meu Face e olha, ó, o Guilherme está com meu Face há Sim, muitos anos que está lá com autista, foto, uma coisa em outra. Tem fotos pessoais minhas, tá? Tem, não vou dizer que não, mas muita boa parte dele é com isso. Tem pessoas que eu conheço, tem amigos meus que, por exemplo, hoje fui falar que eu tomei a vacina do Covid, mas é a mesma idade que ele. É, eu tomei porque o meu filho é autista. Então, eu não sabia. Podia tomar, né? Não, agora chegou na minha idade. E são tantas coisas que, sabe, eu fico chateado, sabe, às vezes, é, tudo que é em torno da inclusão, pode reparar, tu vai entender o que eu digo assim, ó, tudo assim, teve a vacina, tudo bem, teve a vacina para o autista, teve a vacina para as outras comorbidades, mas é tudo porque tu foi lá e bateu, pediu, bateu. cobrou, É. cobrou, 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 cobrou. Poxa, por exemplo, o Uhum. autista em si foi tomar vacina, o pai, o autista sendo maior de idade, que agora que é dos 12 aos 17, foi Sim, tomar mesmo, foi tomar mesmo depois de muitas vezes as pais, associações bater no município, no estado, para liberar a vacina, que já poderiam ter tomado já meses atrás. Claro, é vacina para todos, eu quero vacina para todos o mais rápido sim, possível, sim. sabe? Eu prefiro, às vezes, assim, ó, graças a Deus, meu pai e minha mãe se vacinaram, consegui tomar a primeira dose, assim vai indo, sabe? Meu avó, minha avó que tá aí também tomou. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Às vezes eu prefiro eu não tomar nenhuma vacina, porque e se os outros tomarem e conseguirem estar imune, eu prefiro estar Sim. todo mundo e depois eu me viro, sabe? Porque eu sempre digo assim, ó, eu fiquei 2 anos, estamos entrando há 2 anos, sabe? Praticamente assim, ó, festa não fui, aniversário de pai e mãe, meu aniversário, abrir mão de tudo isso para quê? Para estar com meus pais. Pode ser que tudo isso que eu tenha feito, graças a Deus, está funcionando. Eu poderia estar fazendo tudo isso e não ter ninguém aqui mais, né? Porque a gente sabe que Sim, o vírus não escolhe ninguém. Se ele resolver sim. pegar, pegou. Então É. não tem muito. Só que essa função do autismo, de qualquer outra deficiência, sabe? Eu fico chateado, sabe, de ouvir muitas vezes as mesmas coisas, sabe? É que nem tu acabou de dizer. Ai, coitadinho, meu Deus do céu. O meu filho, por exemplo, ele é autista, o Daniel, ele é autista, e eu sempre tenho isso comigo. Não, eu não escondo, assim, eu bato e faço e vou ao mundo, só que, assim, ele tem uma dificuldade maior que as outras crianças e adolescentes, e ele consegue fazer as coisas, com dificuldade, mas consegue. Eu Sim, vejo o Daniel, assim, com todas as dificuldades, as rotinas que ele tem, ele fazer muitas coisas, sabe? A primeira vez, há anos atrás, agora não fugia a memória, a primeira vez que ele desfilou 7 de setembro, eu me emocionei até o último, que eu nunca imaginei que o meu filho ia sair aquela coisas de pais que têm dificuldade, que vão aprender com o decorrer dos anos. Eu nunca imaginei que meu filho ia sair de dentro de casa, porque o sim. autista está aqui. O autista está aqui, ó. Vamos dar um tablet, um telefone, um celular, ficar eles mais calminhos, porque daí é o mundo deles para eles ficar mais calmo. É claro, a gente entende, tá? Entende. Mas eles também conseguem viver daquele outro, né? Eu sempre digo o mundo deles e o mundo nosso. Não, eu digo, é o jeito deles se entender. Se tiver que ser assim para sair, tá, tudo bem. Mas pode ser sem isso. O meu filho não usa, o Sim, Daniel não fica comigo, eu pego ele nos finais de semana, é do meu primeiro casamento. Por exemplo, o Daniel ele não mexe eletrônico aqui em casa e ele não tem problema nenhum com isso. Ele brinca na rede, ele corre, ele vai brincar, eu, ele vê televisão com o controle ali, troca o canal e volta. Por quê? É cansativo? É cansativo? Às vezes é, sim, mas está toda a vida ali, ó, tentando, tentando, porque eles conseguem. E é em torno dessa inclusão que eu penso a mesma coisa que tu, mas eu não vou desistir nunca. Nunca. Se eu tiver 90 anos, eu vou estar batendo na mesma tecla. Espero que não, né? Acho que até 90 anos possa melhorar tudo isso que tem. Então, sim. tudo isso que a gente vê lá de se revoltar, eu também me revolto. Pode ver que agora eu estou falando mais que tu, e tu,
e a gente acaba se revoltando porque a gente sabe Sim. que chega disso, sabe? Eu acho que tu não precisa estar toda a vida dizendo qualquer uma síndrome ou deficiência. Ai, ele é isso. Ai, tadinho. Poxa, Uhum. se tu tratar eles como eles devem e querem ser tratados, olha a felicidade que nem tu falou da menina lá que conseguiu dar os passinhos. Sim. Pô, eu posso A também tentar Laís, ajudar aquela pessoa. sim. Laís essa semana ainda colocou, né, algo sobre a síndrome de Down, que síndrome de Down não é doença, né? E aí as pessoas tratam como se fosse uma doença, né? Ah, mas qual é o Tá dando o grau? nome. Hã? Sim, é, a Já tá síndrome. dizendo o nome. Síndrome. É, ai, síndrome de Down não é uma doença, mas as pessoas tratam como se fosse uma doença. Ah, daí entra o coitadinho, ai, né? E não, tem a mesma capacidade, e às vezes são mais espertos que os normais, né? Eles voam. Então é aquilo que eu falei, a gente tem mesmo é que parar de limitar. O que eu falo muito lá na escola, e as profs que trabalham comigo, tanto a Marcelise ou a Renata do AE, que eu falo, né? Eu digo, muitas vezes eu não sou a favor do diagnóstico, porque a gente se limita, né? Ah, ele é autista. Ah, então ele fez isso porque ele é autista. Ah, eu não vou nem tentar que ele faça, que ele se esforce porque ele é autista. Ou ele é síndrome de Down, ele não vai aprender que nem o outro. Então eu também nem vou me esforçar para que ele consiga. Entendeu? E não, eu converso muito com as profs do AE, principalmente a Marcelise, que é da manhã lá na Carrossel. A gente conversa muito sobre isso. Até que ponto vale a pena ter um diagnóstico? Porque se tu não tem o diagnóstico, tu vai tentar o máximo pelo teu filho, né? Claro, existem os dois lados da moeda. Existe o lado que tu tem um diagnóstico e tu trata e tu consegue evoluir, e existe o ponto que tem um diagnóstico e limitou a criança. Ah, é cadeirante. Nunca mais vai fazer nada porque é cadeirante. E eu digo, não, não é assim. Por que que é cadeirante? Ah, por isso aquilo. Tá, mas o que que ele tem a capacidade de fazer? Ele consegue brincar, ele consegue se locomover, ele consegue dançar, ele consegue fazer N coisas, né? E aí a gente se limita. Ah, é cadeirante. Não consegue caminhar. Mas e o que que ele sabe fazer? Ah, ele é autista. Ah, ele fez isso porque é autista. Ou é síndrome de Down. Ah, é deficiente auditivo. E não, como a Lazy colocou que eu li ali, o céu é o limite. E é verdade, a gente tem que também, na parte da inclusão, lidar com as crianças como se elas não tivessem limitação, né? Vamos lá. Ah, ela sabe fazer tal coisa, mas vamos tentar que ela faça outra coisa. Ela sabe escrever o nome. Ah, não, o que eu esperava para ela esse ano era que ela escrevesse o nome. Então deu. Mas eu ainda tenho até dezembro, daí eu vou ficar só escrevendo o nome? Ou eu posso ensinar outras cores, eu posso ensinar nome de animais, o que que eu posso conseguir a mais com essa criança? Né? Eu penso muito isso. E aí é aí que eu digo que a inclusão é falha, né? Porque, ele consegue só até aqui. Não, ele não consegue só até aqui. Essa palavra não deve existir, né? Só. É só isso, só até aqui. Ele não vai mais. Não, ele vai mais. Ela vai mais. A gente tem que se esforçar, né? É isso aí. Eu já tô até mudando de posição, ó. Eu tava aqui atrás, eu já tô aqui na frente, nervosa já. Eu tenho, nessa situação, lá, assim, eu sempre tenho uma lembrança, sabe? A Wanda tava, se não tiver aqui, ela vai entender se está aqui, eu não sei. Que a Wanda foi professora do Daniel na educação especial na Ana Bauer. E a Wanda teve o primeiro ano quando ela teve com o Daniel, sabe? Ela teve um ano assim, ó. Ela chegou no final do ano conversando comigo, assim, ó, só faltou chorar. Se não chorou, tava com o olho cheio d'água. A gente conversa até hoje, tem uma conversa muito boa com ela. E eu olhei para ela assim, né? Porque eu sempre, um professor, não vou, nenhum professor vai ver o pai Guilherme aqui xingar, discutir nem nada. Eu vou conversar para a gente chegar onde possa funcionar melhor. Porque é só assim que funcionam as coisas, é conversando. Sim, Chegar na porta da escola e bater pé, bater porta, não adianta que não vai resolver é. nada. A Wanda passou o ano, o Daniel assim, ó, tentou de tudo quanto é forma. Tudo que se imagina para tentar,
nada. Chegou e conversou Não comigo, teve pai, jeito. assim, não, tô chateado assim, muito, assim, não consegui nada. Eu olhando assim, ó, não te preocupa. Alguma coisa tu aprendeu e ele aprendeu. Alguma coisa. O ano que vem, de novo, rotina, adaptação, pode ter certeza que vai melhorar. E lembro isso até hoje. Eu estava em Santa Maria com a Karen na época o meu sogro não estava muito bem, veio a falecer naquela época. Aí a Wanda me mandou um vídeo na escola, o Daniel fazendo uma atividade que eu, mais uma vez, a dúvida de achar que eles não são capazes, eles são muito capazes de fazer muita coisa. O Sim, Daniel era aqueles, tipo quebra-cabeça, assim, bota no chão lá, assim, não é quebra-cabeça, é para encaixar as letras, números, assim, daí, e grandão, sabe? Aí ela mostrando o vídeo, o Daniel lá encaixando aquelas coisas, eu fiquei assim, eu fiquei olhando, eu juro até, e falo até hoje, a Wanda sabe, eu falei para ela, eu chorava assistindo o vídeo, eu chorava, porque tu olhar a evolução das crianças, independente da deficiência, o cadeirante, isso também, isso para mim eu lembro até hoje, que uma época eu estava na aula, na faculdade, até não parei por enquanto, mas se Deus quiser eu vou continuar, e a professora falou, a gente tem que adaptar a aula para aquela criança. Não é a gente vai dar aquela aula de qualquer não. A gente tem que adaptar, como tu falou. Se ela joga a bola, se ela só tira a bola, as crianças estão tudo na volta, tá? Vamos tirar a bola e é, fazer ela tá sim. junto, tá junto. Uhum. E aí eu fico assim, eu fico lembrando até hoje, lembro essa história do Daniel e fica assim, pode, eles são capazes de muito, e muito, Sim. e muito. O diagnóstico também é aquela situação, a Laís até botou ali agora, é que nem tu falou também, lá. O diagnóstico não é sentença, né? Ela botou, É, só que tem aqueles dois lados, né? Ou eu vou me acomodar, o pai me acomodei e tá aquilo ali, sim. como profissional. Como é que tu vai? A gente escreveu, aprendeu a escrever. Será que ele não pode escrever e pintar aquilo que está escrevendo? Sim. Tem mais o ano todo. Mas aí vai de quem? Do profissional, de tentar, da família tentar, porque não sempre digo, não é só o profissional. Tu vai lá, tu dá uma atividade na escola e leva para casa. Eu vou dizer assim, o tema, vamos dizer, eu não tenho, vamos assim, no meu tempo de escola. Eu vou na escola lá, estudei, agora veio o tema. Eu vou pensar se eu vou fazer o tema. É esconder o caderno da mãe para não dizer que tem que fazer tema. Já a criança especial, não, o pai já está sabendo. Tenta Sim. fazer, rapazinho. Eu vou te mandar uns canudinhos assim, ó, tu bota que ele faz a criança colocar os canudinhos dentro daquela latinha lá com os furinhos. Eu sempre lembro dessas atividades porque tem aqui em casa por tudo aqui. Então a gente sempre sabe o que que é Mas um. aí a gente fala de pais interessados, né, para fazer isso. É, Que o que eu tenho é, visto na escola são crianças típicas que falam, que são as é o normais, que é, típica. as típicas que desde o início da pandemia não enviaram uma atividade e não tem problema nenhum em fazer atividade, entendeu? Então aí bate também na tecla da importância da família, porque existem os diagnósticos que assim, ó, te vira, tu que tem que dar jeito no meu filho. Tu que tem que ensinar, tu que tem que fazer atividade com ele, te vira. Eu não tenho que fazer nada, só tu, né? Existe Hum, muito isso na escola também. sim, E agora eu digo que eu defendo ferrenhamente as professoras, né? E o pessoal da educação, porque eu tô dentro, eu tô vendo o que está acontecendo, né? E a maioria é assim. Ah, ó, tu que tem que fazer. As professoras não querem trabalhar, só querem ficar em casa. Mas não vê que lá na escola a gente fica a cada 2 minutos. Fulaninho, bota a máscara. A máscara tem que ser no nariz. Ó, vamos botar máscara, não encosta no colega. Senta na tua mesinha. Ó, vamos passar álcool. Né? Mas a culpa é da professora. Tem isso também, que a gente vive muito, né? Que a família só delega e o seu papel não faz. Isso é bem, bem importante é, também. mas é aquela história que a gente diz, né? Já vem, a educação vem de casa, né? Vem de A casa, educação vem é. de casa. E tu Isso. vai aperfeiçoar. O professor só vai aperfeiçoar, vai dar um ensinamento lá e tu vai começar a continuar o que tu já está aprendendo em casa.
Agora, se não faz em casa, vai esperar que faça na escola? Não vai fazer. Não vai fazer. Não precisa a gente dizer que vai fazer, porque não vai fazer. Então, é aquela coisa assim, muito boa dizer lá, eu tenho uma coisa que eu não gosto de falar para ninguém quando está comigo. Que eu tenho que pedir para fazer os agradecimentos finais. Isso é o que mais me dói, assim, dentro de mim, sabe? Porque, assim, por mim, eu fico 3, 4, 5, 6 horas falando tudo e mais um pouco, tá? Sim. Então, eu quero te pedir que tu faça os agradecimentos finais. Pode falar o que tu bem entender, agradecer, pedir, implorar, falar. E eu antes de tu fazer os agradecimentos, só posso dizer assim, ó, muito obrigado, né? Tu sabe que o amigão aqui é uma figura, como tu é uma baita de uma figurinha também. Ai, Gui, só tenho que te agradecer, né, esse convite, bah, fiquei emocionada e sempre que eu falo da minha profissão e agora das minhas profissões, né, eu fico emocionada porque é isso que me move e, e eu digo, acho que a Dinda ainda está na live, a dona Milene Bassani, mas eu digo que muito da pessoa que eu sou como profissional, eu aprendi com ela, porque ela foi muito tempo professora na Ana Bauer, e desde criança, a Karen vai lembrar que ela me fazia ir me vestir de palhaço para brincar com as crianças. E eu, uma criança, tinha que me vestir de palhaço para brincar com as crianças na Ana Bauer. Então, quando eu acabei escolhendo a fisioterapia, aquilo para mim foi normal, né? Eu brinco lá na escola. Para mim, tudo que eu vejo de diferente nas crianças, para mim é normal, porque eu já estou acostumada, né? Aquilo para mim já fez parte da minha infância, porque eu vivi, ó, ela deu risada. Eu vivia lá na escola com ela. Até hoje, as crianças que já são adultos passam por mim e lembram de mim daquela época. Então, isso foi também um forte divisor de águas na minha vida e com certeza me fez uma pessoa, uma profissional muito melhor. Então, gostaria de agradecer realmente o teu convite, né? Gostaria de que as nossas escolas sejam cada vez mais inclusivas e que os profissionais lidem com as crianças realmente com o coração, que façam com as crianças aquilo que gostariam que fizessem com os seus filhos, com seus familiares, né? Que isso é o mais importante e é o que eu realmente, assim, eu peço a Deus todos os dias que a educação ela seja diferente, porque a gente já viu muitas coisas, né, que não deveriam acontecer, mas que infelizmente acontecem. E assim, ó, ai, muito obrigada. Só isso que eu tenho para dizer, assim. Hoje eu me encontro uma pessoa muito feliz e essa minha nova profissão, né? Não sei se eu posso chamar assim como nova profissão, tem me realizado muito também, porque aquilo que eu faço, eu amo o que eu faço, né? E às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas tu é fisioterapeuta, agora tu é auxiliar de educação especial, nada a ver. Até lá na escola eu escuto, né? Ai, nada a ver, vai fazer na tua área. Mas, tipo assim, eu estou atuando na minha área com as crianças, né? Muitas vezes eu atuo na minha área como fisioterapeuta com as crianças que estão comigo ali. E não só as que eu sou auxiliar, mas também as crianças da turma, as crianças da escola, que a gente acaba tendo contato com todas, né? Então hoje eu estou, né? Eu estou uma pessoa muito realizada, muito feliz. E só tenho a agradecer, muito obrigada. Isso aí, senão eu falo demais. Mas boa parte dessa tua felicidade eu sei, tá? Eu sei, tá? Eu sei a Ele tá tua aqui na minha felicidade. frente. Quando eu falo agora, ele fala, você, Tá, Camille. mas ele tá na tua frente aí. Pede para ele aparecer aí, porque ele vai saber por que tu é feliz. Pede para ele aparecer. Vem aqui, amor. Pede para ele aparecer, ele porque ele sabe por quê. Isso é verdade. Ele disse que ele não passou perfume. Não passou o quê? Ele tá aqui Não, fazendo a aparece, comida, né? sim. É meu Pede empregado. para ele aparecer. Ali, Meu ó, pede pra ele empregado aparecer doméstico tá fazendo a para janta. saber, para as pessoas saber por que essa pessoa aí, essa profissional tá feliz. E eu tô feliz por vocês dois. Tu acha o quê? O cara faz comida boa, tu acha que ela não vai se apaixonar? Aí, ó. Tem que ser, né? Obrigado.
Com certeza. Valeu, Obrigado Rato. por vocês fazerem parte aí. Eu que agradeço. Show de bola, Com cara. certeza. Parabéns aí pelo programa aí. Brigadão, brigadão. Brigadão. Obrigada. Tá hein? lá? Obrigado, tá? Agora eu vou fazer os finais para o pessoal que tá junto conosco aí, tá? E tamo junto, tá, lá. Brigadão. Isso aí. Fique com Deus. Obrigada, igualmente. Até. Pessoal, mais uma vez agradecer a todos que tiveram aqui, que passaram um tempinho conosco aí. Muito obrigado. Curtem, compartilhem. Espero que tenham gostado de coração, porque vocês sabem que o Bate-Papo Com é para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Assim, ó, continuar se cuidando. Sua máscara, seu álcool, tá? E assim, ó, Deus abençoe a cada um. Um forte abraço e um ótimo final de semana. Semana que vem tem mais, hein? Bate-Papo Com é para vocês.